Paz, seus irmãos e irmãs, nesse instante nós iremos fazer uma transmissão aqui, este vídeo gravado, melhor dizendo, comentando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 9, dia 28 de fevereiro de 2021. O tema da lição é Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18, um texto bem conhecido por todos nós, pentecostais. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática encontra registrada da seguinte maneira: ser cheio do Espírito Santo pode referir-se tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então aqui o comentarista da lição está dizendo que viver o fervor espiritual, ser cheio do Espírito Santo, e ser batizado no Espírito Santo é viver uma vida plena, uma vida completa, total e cheia da presença do Espírito Santo. Na parte aqui de interação com o professor, o comentarista vai dizer assim, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Quando não há mais desejo de separar tempo para a oração e meditação das Escrituras Sagradas, não se pratica mais o jejum, não há mais respeito e reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas até que elas passam a racionalizar, ou seja, tornar o pecado algo normal. Então perceba que a frieza espiritual, ela é algo contínuo, a partir da não praticância, não observância de certas coisas, como leitura da palavra, oração, jejum e a vida de comunhão com os irmãos. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos os irmãos que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes foram cheios da presença. Eles receberam a plenitude do Espírito Santo de maneira igual. Ou seja, não teve um que teve menos, outro que teve um pouquinho mais, mas todos naquele instante foram cheios do fervor do Espírito Santo. E isso é uma importância muito grande para as nossas vidas. Por quê? A importância de você ser cheio do Espírito Santo é que vai te fazer vencer os intempéries, as dificuldades do dia a dia. O comentarista aqui no primeiro tópico vai dizer a importância da devoção pela palavra e oração. Ele vai destacar os primeiros pontos, esses primeiros dois pontos, muito importantes para você ser cheio e estar com uma vida fervorosa espiritualmente. Qual é o primeiro ponto? Ele diz que é observar a palavra, ou seja, ler a Bíblia. Como o salmista no Salmo de número 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ainda mais ele vai dizer que escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. Então, a observância, o apego, o hábito de ler a palavra gera nos seus leitores, com toda certeza, fervor espiritual. Outra coisa, sim, é a oração. Sim, a oração, o hábito de orar, de falar com Deus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é um ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Mas o ato de orar não é só simplesmente falar. Você fala e também espera de Deus uma resposta. E Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que responde. Então, primeira coisa, ler a palavra para se manter fervoroso. Segunda coisa é oração. O apóstolo Paulo também, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer: orai sem cessar. Então, para viver uma vida fervorosa,
uma vida cheia do Espírito Santo, é necessário também a oração. A oração é muito importante. A terceira coisa que o comentarista vai colocar aqui é um viver sabiamente, né? Esses exercícios, esse viver sabiamente é saber se colocar, é saber praticar, é saber, né, ter reações corretas diante de dificuldades. O próprio Jesus disse que não era para os seus discípulos se preocuparem com o que haveriam de falar, porque na mesmo instante o Senhor daria para eles a palavra. Ou seja, existem momentos diversos da nossa vida que a gente vai precisar saber lidar com essas situações. Mas, para saber lidar com essas situações, é necessário estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, senão, não teremos condições de resolver certos problemas. Certa vez, na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele enviou um decreto que era para matar todos os sábios da terra. Mas o profeta Daniel, ele orou ao Senhor e pediu ao rei que desse um tempo. E Deus deu para Daniel a revelação a qual o rei tanto queria. E automaticamente, por dar a resposta da maneira hábil, da maneira certa, ele foi poupado. E não somente ele, mas todos os sábios daquela terra. Então, saber viver de maneira sábia e prudente é muito importante, mas isso é pertinente a alguém que tem fervor espiritual, que está em contato constante com Deus. Outra coisa muito importante para alguém que é fervoroso, que tem o fervor espiritual, remir o tempo. O versículo de número 17 do livro de Efésios, no capítulo 5, vai dizer, né, que a gente não pode ser insensato, mas entender qual é a vontade de Deus e aproveitar ao máximo o tempo, não nos embriagando com o vinho em que há contenda, não nos embriagando com as coisas dessa vida, mas sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Outra coisa, ainda que o comentarista vai colocar, é a importância de se manter cheio, porque não basta somente você ser cheio um dia e amanhã você está vazio. Por exemplo, existem pessoas que acabam sendo cheios em cultos de avivamento, em cultos de oração, em cultos, né, de maravilha, são cheios em cultos de vigílias, né, cultos de avivamento, despertamento, em campanhas, mas no entanto nos demais dias acabam ficando vazio. E isso não é uma maneira correta de se viver. A Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo constantemente, né? É por isso que no versículo de número 18 ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui é uma ordem, né? É uma ordenança a você ser cheio. Cheio significa que você não pode perder, você precisa estar cheio constantemente, tá bom? Vamos passar agora para mais um tópico, que é vigilantes contra a frieza espiritual. Porque a pessoa que faz a oração, que faz a leitura da palavra de Deus, que está vivendo de maneira sábia, remindo o tempo, que sabe responder sabiamente, essa pessoa precisa manter-se vigilante. Para quê? Para que a vida espiritual fervorosa permaneça. Porque muitas são as vozes, muitos são os pratos, muitas são as dificuldades, muita coisa existe para poder tirar o servo do Senhor da sua presença e fazer com que nós perdamos o quê? A virtude do Espírito Santo de Deus. Então, para que o servo do Senhor possa viver de maneira vigilante e lutar contra a frieza espiritual, é muito importante, irmão, é muito importante nós, né, o testemunho transbordante, ou seja, precisamos falar e precisamos ouvir, né? Precisamos estar em contato constante com os testemunhos, ou seja, precisamos experimentar a cada dia essa graça maravilhosa, né? Esse sinal evidente, como? Com cânticos, com oração,
né, com salmos, com a leitura da Bíblia, com o jejum. Mas isso tudo nós vamos fazer não para poder mostrarmos aos outros, mas para que isso seja testemunho para nós mesmos e que a nossa vida seja fortalecida. Outra coisa também mais que ele coloca aqui, o comentarista, é dar graça em tudo, ou seja, ser agradecido, não ser aquela pessoa murmuradora, porque existem momentos, irmão, que às vezes na nossa vida vai dar um desânimo, é normal. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele pensou que da vida chegaria ao fim. Ele mesmo diz que fica abatido, ficava entristecido, ele ficava em angústia. Mas, no entanto, Deus vinha e o fortalecia, né? Outros irmãos estavam presentes ali com ele e o auxiliava. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vem e o levanta. Então, o testemunho, né, a ação de graça, o fato de estar agradecido a Deus, e também outra coisa é sujeitar-se a Deus, são fatores que vai nos ajudar a combater a frieza espiritual e nos fortalecerá diante dos intempéries e das dificuldades do dia a dia. Bom, para nós concluirmos, para que o vídeo não fique tão longo, e me perdoe também, irmãos, né, se eu fiz alguns gestos aqui meio coisa, porque a gente vai ajeitando alguma coisa. Eu estava ajeitando aqui o negócio do celular, por isso que às vezes a gente desvia a atenção, mas a conclusão é a seguinte: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Aqui é interessante essa conclusão, porque a vida de alguém que é cheia do Espírito Santo, ela transborda, ela não fica restrita somente à igreja, mas também dentro de casa. E de casa ela passa para a sociedade, passa para o trabalho, para a igreja e para todos os que estão rodeando. Então, irmãos, nesses últimos dias nós precisamos mais do que nunca ter um fervor espiritual e ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidá-los desde já para à noite, né, no dia 28, às 18 horas, nos acompanhar no Instagram, né, com a live que nós iremos fazer, ADX_Estrada Velha. Esse é o endereço do Instagram da nossa igreja. Acompanhe lá. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.